Hoje o Justiça para Todos fala sobre um assunto que interfere na vida de todo brasileiro: a reforma da Previdência. A proposta do governo eleva o tempo de contribuição em 10 anos. Aumenta também para 65 anos a idade mínima para o brasileiro se aposentar. A JUF tem acompanhado o trâmite da proposta de emenda constitucional no Congresso. Afinal, são mudanças que afetam a sociedade e, consequentemente, a justiça brasileira. Você vê agora como a JUF tem trabalhado nisso, quais são as alterações sugeridas e as consequências dessa reforma previdenciária para a população. O Justiça para Todos já está no ar. Vamos conferir primeiro um resumo das notícias que marcaram a semana da Justiça Federal. A JUF concluiu a lista tríplice de indicados sugeridos pela Associação à Vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. O relator da Lava Jato no STF foi vítima de um acidente aéreo no dia 19 de janeiro. A lista foi elaborada levando em conta a avaliação positiva dos magistrados. O juiz federal Sérgio Moro teve 319 votos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, foi indicado com 318 votos dos associados. E com 165 votos, foi escolhido também o desembargador do Tribunal Regional Federal de São Paulo, Fausto de Santis. Para a JUF, a vaga na corte deve ser destinada à magistratura, já que o ministro Teori era de origem da Justiça Federal. 9 ministros nomeados para a corte já vieram da magistratura federal. A relação de nomes da lista tríplice da JUF vai ser entregue ao presidente Michel Temer. A reforma da Previdência tem tirado o sono de quem está prestes a se aposentar no Brasil. As propostas enviadas pelo governo ao Congresso Nacional mudam o tempo de contribuição e a idade para a aposentadoria. O brasileiro não gostou nada disso. A Previdência Social ela não foi um presente dos deuses. Ela existe por causa de uma luta histórica de trabalhadores que exigem melhores condições de vida, melhores condições de para viver, né, da sobrevivência para muitos, mas uma sobrevivência digna. A Previdência Social ela garante isso. Após anos e anos de batalha, é ou não é uma fase quase que inerente? O meu plano é voltar para minha cidade natal, morar lá em Resende, estar perto dos pais, né, e dar um apoio aí para mim e para meus filhos. Para ter direito ao descanso tão merecido e com dinheiro na conta todo mês, é preciso cumprir a legislação, a Lei 8.213 de 1991. Então, vamos entender como funciona. A regra geral permite, pelo requisito idade, que o homem solicite aposentadoria aos 65 anos, a mulher aos 60 anos. Além disso, é exigido também um tempo de contribuição mínimo de 15 anos, que são 180 contribuições. Há ainda a possibilidade de considerar apenas o tempo de contribuição. Nesse caso, a idade deixa de ser a referência. O foco é o período mínimo que o cidadão contribuiu: 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. A renda mensal vai ser de 100%, a chamada aposentadoria integral. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, o fator previdenciário é de incidência obrigatória. O fator previdenciário é um cálculo atuarial, uma fórmula matemática, que leva em consideração algumas variáveis, como idade do segurado, tempo de contribuição. Percebeu que no Brasil há sempre um diferencial entre homens e mulheres? A explicação está na lei. Porque a mulher, ela trabalha em 2 empregos, ela trabalha fora de casa, dentro de casa. Hoje, muitas mulheres são arrimo de família e elas têm toda uma responsabilidade muito maior que elas enfrentam no dia a dia. A mulher ganha 80% menos que o homem no mercado de trabalho. Aposentadoria especial. Certamente você já ouviu falar nisso, principalmente se faz parte de algum dos grupos beneficiados pela redução do tempo de trabalho. Essa particularidade atinge todos que exercem funções consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física. Quer exemplos? Profissionais expostos a ruídos excessivos, a agentes biológicos ou ainda aqueles que estão em atividades de risco, como os vigilantes. Esses podem parar após os 25 anos de trabalho e a lista não termina por aí.
Pessoas com deficiência também contam com a redução. Hoje nós temos regras na Constituição e que são regulamentadas que permitem uma redução no tempo trabalhado em situações como essa, que podem ocasionar aposentadoria com 25 anos ou menos do tempo de contribuição. Assim como os que escolheram se dedicar ao magistério. No caso de magistério, o homem se aposenta aos 30 anos de magistério e a mulher aos 25 anos. E o servidor público, como ele fica neste cenário? Atualmente, para se aposentar, deve ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. No caso dos homens. Já as mulheres, são necessários 55 de idade e 30 de contribuição. Então, hoje, o servidor já está submetido ao teto do regime geral de previdência social, a aposentadoria não é integral e não há paridade entre os aposentados, os proventos de aposentadoria e os eventuais aumentos dos ativos. A aposentadoria é apenas um dos benefícios previdenciários. Além dela, existe a pensão por morte. Ela funciona. O segurado que tem dependentes, não é? Seus filhos, seu cônjuge, e ele vem a falecer, os seus dependentes não ficam ao desamparo. Todo trabalhador, enquanto está ali na ativa, tem que honrar com as contribuições. Mas vai que ele morre antes de se aposentar. Aí entra em cena a pensão por morte. Os dependentes, que podem ser os filhos e o cônjuge, passam a receber o dinheiro 100% correspondente à aposentadoria. O valor é repassado aos dependentes. Se houver um dependente, ele ganha, ele recebe, passa a receber a 100% desse benefício. Se houver 2 dependentes, eles dividem esse valor. Quando um dependente perde o direito a receber a pensão, aquela parte da pensão volta ao dependente que remanesce. Ainda sobre os benefícios, há o de prestação continuada, em vigor há quase 30 anos. Quem tem direito a ele? Os idosos e as pessoas com deficiência que cumpram os critérios exigidos. Um deles é a renda familiar. Isso é, na verdade, o nome que se dá à lei orgânica da assistência social. Juntamente com o Bolsa Família, é um dos principais benefícios atualmente no país, né, mantido pelo Estado. Em resumo, a Seguridade Social no Brasil abrange a previdência, a assistência e a saúde. O financiamento vem de diferentes tipos de contribuições, entre elas as cobradas dos empregados e empregadores e as que incidem sobre receita, faturamento e lucros das empresas. Essas contribuições, teoricamente, deveriam ser aplicadas exatamente no pagamento de benefícios previdenciários, de benefícios assistenciais e de ações de assistência e de saúde. Aposento e continuo trabalhando por 2 motivos: o prazer do trabalho e a necessidade financeira, né? Aposentei, agora eu vou trabalhar, porque com o dinheiro da aposentadoria não ia ter como nada. Depois do intervalo, as mudanças na aposentadoria especial e na pensão por morte. O Justiça para Todos volta em instantes. Segundo o governo, no ano passado, o déficit na Previdência chegou a quase 150 bilhões de reais e neste ano pode aumentar. Mas até que ponto essa seria uma justificativa para fazer mudanças que interferem tanto na vida do trabalhador? 181 bilhões e 200 milhões de reais. De acordo com os cálculos do governo, esse deve ser o déficit da Previdência Social em 2017. É algo discutível. Não foi feita uma auditoria para verificar se realmente há esse déficit todo. Na sua opinião,
qual seria a saída para tampar esse rombo? Acabar com a corrupção não vai ser por meio de decreto, né? Vai ser por meio cultural, né? Na verdade, tem que mudar a forma das pessoas pensarem, né? Para poder acabar com isso daí. Só que, na opinião do governo, a luz no fim do túnel para equilibrar as finanças é realizar uma reforma. E já enviou uma proposta de emenda à Constituição ao Congresso Nacional que praticamente muda tudo quando o assunto é a Seguridade Social. Apresentado de uma forma emergencial, onde o governo apresenta num dia e no dia seguinte, o relator, o deputado, o relator da Câmara já tem um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Que debate foi esse realizado pelo Parlamento? Nós entendemos que uma reforma desse tamanho, né, deveria ser fruto de um longo debate com a sociedade. A PEC 287 está cheia de alterações que afetam, e muito, a vida de milhões de brasileiros. Gente que espera compensar tantos e tantos anos de contribuição em dias de tranquilidade e segurança. Direitos que deveriam ser respeitados em virtude do princípio da confiança, da segurança jurídica, e que aí essa reforma ela vem como uma avalanche, derrubando certas garantias que foram consagradas, pelo menos mínimas, em outras reformas previdenciárias do passado. Logo de início, o texto já fala em idade mínima para requerer o benefício, 65 anos. E por que isso? A explicação é o aumento da expectativa de vida e, ao lado disso, a redução do número de nascimentos. Enfim, sob o argumento de que o país tende a envelhecer e de que o brasileiro deve viver mais, o Executivo defende fortemente a ideia de que a aposentadoria pode esperar. Será? Essa expectativa em determinados estados ou cidades que têm baixo índice de desenvolvimento humano, a população ela tem uma taxa de vida menor do que a taxa nacional, que é a média nacional. Quando você fala numa reforma, você tem que prestar atenção na realidade social que você vive. E tem um detalhe, os 65 anos seriam para todos, homens e mulheres. Eu entendo, inclusive, a opção pela idade, 65 anos, tanto para homem como para mulher, extremamente exagerada essa idade. Não há uma clareza, uma justificativa clara para isso. Lembra quando falamos dos critérios para a aposentadoria por tempo de contribuição? Se a proposta for aprovada, a coisa muda. Na verdade, deixaria de existir e seria exigido um período mínimo de descontos no salário, bem maior do que é hoje. Ele passaria de 15 para 25 anos. Além disso, as contribuições menores passariam a ser consideradas nos cálculos, o que comprometeria a renda. A renda inicial proposta pelo governo é de 51% mais 1% a cada ano de contribuição, limitado a 100%. Isso é de um absurdo tamanho que faz com que, para que o segurado possa ter direito a uma aposentadoria integral de 100%, ele tem que contribuir para o sistema desde os 16 anos, tanto homem quanto mulher, para que chegue aos 65 anos com 49 anos de contribuição, para que possa gerar uma aposentadoria integral de 100%. Com a instituição de uma idade mínima de 65 anos, não há mais razão para incidência do fator previdenciário. Agora, com a instituição da idade mínima de 65 anos, tanto para homem quanto para mulher, há a extinção do fator previdenciário. E por falar em extinção, a proposta põe em risco a aposentadoria especial. Com exceção das pessoas com deficiência, uma parte enfrentaria mais dificuldade e uma boa dose de burocracia para ter direito ao benefício. Outra parte, simplesmente, o perderia. São mudanças drásticas que afetam o direito de trabalhadores que têm no seu dia a dia aquela tensão, aquele risco do acidente mais elevado que o trabalhador comum. Ele vai acabar morrendo no seu local de trabalho. Então, isso tudo é preocupante porque é uma proposta que ela carece de um debate mais aprofundado com a sociedade. E o benefício da assistência continuada, destinado aos idosos e deficientes que comprovam baixa renda? A reforma mexe nele também? Mexe. Na verdade, mexe na sua principal essência, que é a idade, né? Porque o benefício é destinado a deficientes e à idade. A questão do próprio benefício assistencial, que se tem tantos miseráveis no país, é por isso que nós temos tantos benefícios assistenciais, né? Outro que está bem na mira dessa proposta é a pensão por morte. As mudanças não seriam nada positivas.
Um segurado da Previdência Social que falece e deveria receber uma aposentadoria de R$ 4.000. E ele deixa o seu cônjuge ou um filho, né? Esse beneficiário da pensão não vai receber os R$ 4.000, vai receber R$ 2.000. E os servidores públicos? Engana-se quem pensa que ficariam blindados às alterações. De acordo com o texto, eles passariam a seguir as mesmas regras dos trabalhadores do regime geral. Então, quando o governo faz isso e utiliza apenas o critério da idade, sem considerar os outros critérios, tempo de contribuição, tempo de serviço, enfim, ele, na verdade, ele trata igualmente pessoas que estão em situações desiguais. Só para dar um exemplo, é possível haver um servidor homem com 45, 47, 48, 49 anos e mulher também com 40 anos, 42, 43, que tenha tempo de contribuição maior do que uma mulher com 45 anos ou um homem com 50 anos. Então, ele, quando considera apenas um critério, ele ofende os próprios requisitos para a concessão do benefício. Seriam realmente essas sugestões o milagre para tirar a Previdência Social brasileira do vermelho? Não pode ser algo assodado, né? Há que se ter um debate com a sociedade, um consenso, abrir as fontes de receita do financiamento da Previdência, que não estão muito claros para a população. A gente tem que pensar a nossa questão individual, da brasilidade, cada um na sua individualidade, mas dentro de uma questão de uma sociedade. A chegar até os 65 vivo, bem, com saúde, já é lucro. Daqui a pouco, Justiça para Todos volta para mostrar como a JUF está agindo diante da proposta de reforma da Previdência. Voltamos já. A Associação dos Juízes Federais do Brasil tem uma comissão de juristas criada para acompanhar a reforma previdenciária no país. Magistrados especialistas no assunto acreditam que o texto da proposta de emenda constitucional precisa ser modificado antes de ser aprovado. Já parei de pensar que eu vou parar de trabalhar. Vai ser uma vida eterna trabalhando. Depois que você estiver passando 35 anos trabalhando, 40 anos trabalhando, você vai se aposentar com salário mínimo. Você vai declinar a tua renda per capita por dia. E aí? Um direito fundamental para a população, especialmente essa população mais carente, mais humilde, que precisa de trabalhadores que precisam das garantias básicas fundamentais. A Associação dos Juízes Federais tem agido desde que a PEC 287 foi entregue ao Congresso Nacional em dezembro de 2016. É a tentativa de manter garantias em defesa do trabalhador. Essa comissão hoje, ela preparou a nota técnica, ela debateu junto com associações da Frente Associativa, da Magistratura e do Ministério Público, ainda pela manhã. Nós debatemos com eles a necessidade de fazer um trabalho ampliado, junto com outras associações, contrariando a reforma da Previdência. Em um curto espaço de tempo, nós vamos apresentar essa população, tentando mostrar, com o intuito de mostrar à população que a população precisa reagir, dizer não aos pontos que são agressivos, que prejudicam direitos duramente conquistados, né? A JUF criou uma comissão para acompanhar a reforma previdenciária formada por magistrados especialistas no assunto. Por quê? Porque são eles que lidam todos os dias com processos relacionados à Seguridade Social. Sabem bem os reais reflexos que a proposta pode provocar se for aprovada.
Os primeiros dias de trabalho resultaram em uma nota técnica divulgada publicamente, com críticas e justificativas. A associação considera o texto do executivo inaceitável, por entender que ele só vai piorar a situação da população brasileira. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, ela tem um papel fundamental na construção do Estado Democrático de Direito, apesar de ser uma associação privada, cujos objetivos institucionais são a defesa das prerrogativas da magistratura, a independência do Poder Judiciário, bem como a proteção das nossas instituições, também se preocupa com a Seguridade Social, não apenas porque atinge os magistrados, porque a Seguridade Social é um patrimônio do país. Alterações à parte, a AJUF afirma: para começo de história, faltou uma conversa aberta com os principais interessados no assunto. A AJUF ela se apresenta contra a reforma da Previdência dessa proposta apresentada pelo governo, que é a PEC 287. Todavia, de acordo com as circunstâncias políticas, a AJUF quer construir um texto alternativo, se for o caso, se for necessário. Mas, a princípio, é contra a reforma da Previdência e é necessário, se for para debater a reforma da Previdência, que tem alguns pontos que podem ser debatidos sim, a questão de melhorar a redação do texto, da PEC, enfim, porque da forma como está, realmente é muito agressiva. A ideia é provar ao Legislativo que a PEC, como está, não pode passar. Não se trata apenas de apontar os equívocos, e sim listar as alternativas que seriam mais eficazes para a vida de quem mais precisa da aposentadoria e de outros benefícios. A fixação da idade mínima em 65 anos, por exemplo, não agrada nem um pouco. Nos manifestamos contra a instituição dessa idade de 65 anos. Nós da AJUF nos manifestamos por uma idade de 60 anos homem e 55 anos mulher. E aí voltamos a essa necessidade de manter a diferença de idade entre homem e mulher. Outra questão que a AJUF está se manifestando radicalmente contra é a instituição dessa baixa RMI, dessa renda mensal inicial de 51%, que, como nós entendemos, viola inclusive o direito à educação. Na medida em que se exige que o trabalhador comece a trabalhar a partir dos 16 anos, isso pode, ele não está ainda no desenvolvimento escolar finalizado, completo. E o que dizer das consequências da reforma na aposentadoria especial? Então, assim, num aspecto, essa proposta que ela passa a tratar praticamente de uma maneira igual a todos, ela fere um pouquinho o princípio da própria igualdade, porque a igualdade ela prevê que quem é desigual seja tratado com desigualdade, justamente para corrigir essas distorções. Então, nesse contexto, é preocupante essa proposta e também no que tange aquela questão do dano efetivo causado pelo exercício da atividade considerada prejudicial à saúde. A forma como a reforma busca modificar a pensão por morte também é questionada. Alguém que pagou o seu benefício, fez o recolhimento das suas contribuições previdenciárias, né, e faz jus à aposentadoria, faz direito à aposentadoria, ele recebe a aposentadoria. E se o seu cônjuge falecer, ele tem direito a obter a pensão que o seu cônjuge pagou para esse fim. Bom, a reforma fulmina com essa acumulação. A AJUF critica ainda os riscos que a PEC pode causar ao benefício da assistência continuada, ao mexer nos critérios atuais. Como é que você vai aumentar a idade de pessoas que geralmente têm baixa expectativa de vida e deixando completamente à margem do benefício, né? Quantas pessoas realmente atingem a média de expectativa de vida do brasileiro? Pela expectativa de vida atualmente, é de 69 anos. Mas as pessoas beneficiárias desse amparo social ao idoso são justamente aquelas pessoas que têm baixa expectativa de vida, não chega a 60 anos. O ponto central é que, como nos últimos 10 a 15 anos o salário mínimo aumentou, teve um aumento superior aos índices de inflação, o que vai acontecer é que o benefício, uma vez concedido, depois de 3, 4, 5 anos, ele vai sofrer um decréscimo em relação ao salário mínimo. Os servidores públicos que estavam protegidos pelas emendas 20, 41 e 47, no penúltimo dispositivo da proposta de emenda, há uma revogação expressa dessas disposições transitórias e a colocação de uma outra proposta
de regra de transição para esses servidores. As regras de transição previstas na PEC podem ser uma barreira para quem já percorreu um longo caminho da vida profissional. Uma regra de transição que se pauta unicamente por um critério etário arbitrário. No nosso entendimento, esse critério não teve justificativa adequada por parte do proponente da emenda constitucional e não se coaduna com a Constituição, com o valor social do trabalho, que é o seu próprio tempo de contribuição já exercido. E o rombo anunciado pelo governo? Os 181 bilhões de reais. Como garantir recursos para equilibrar essa conta? Então existem inadimplentes da Seguridade Social, existem desonerações, renúncias fiscais. A instituição de cobrança de contribuição social exatamente sobre lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou administradores de empresas. Daqui a pouco a pessoa beneficiária do amparo social idoso ou deficiente vai estar recebendo quase metade de um salário mínimo, né? Então, a gente tem que lutar para garantir um mínimo de dignidade, né? Que é conceder o salário mínimo. Você tem alguma expectativa de se aposentar ainda? Tem, esperança sempre tem, né? O brasileiro tem sempre esperança. Agora, quando? Agora só Deus sabe, né? Tem que trabalhar muito. Bastante. O brasileiro é trabalhador, né? O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.